Olá! Esse é um projeto de design da informação que propõe o redesign de algum documento que esteja com problemas quanto à localização e compreensão das informações contidas nele. O caso em questão é a seção de um livro de receitas que, além de falar sobre métodos de preparo e ingredientes, ainda contém dicas para facilitar na hora de preparar uma receita. Essa seção do livro continha vários problemas no que se refere à informação. O projeto não só teve um embasamento teórico, como também uma testagem com usuários para avaliar a performance do documento antigo e também o novo. Então, eu vou mostrar algumas páginas do livro. Essa seria a capa e o sumário, que contém todas as seções que tem no livro de receita. E essa foi a seção que a gente escolheu para fazer o redesign, na parte dos ovos somente. Então, a primeira coisa que a gente consegue notar quando bate o olho nesse documento são as informações jogadas. Claramente não tem nenhuma hierarquia de informação. O corpo da fonte é muito pequeno, as informações estão jogadas, tem receita misturada com dicas, está muito bagunçado. As fotografias em várias páginas elas estão mal distribuídas, inclusive excesso de fotografia, o texto está totalmente mal diagramado. E a partir dessa análise preliminar, a gente fez uma pesquisa para levantar os principais requisitos desse documento, as necessidades principais, e a gente pesquisou sobre quais usuários costumam utilizar um livro de receita, em quais situações eles utilizam, e quais os principais problemas decorrentes da falta de informação nesse documento poderiam acontecer. Isso desde a pessoa não gostar da receita que fez, por ter preparado de forma errada, por não ter entendido uma informação sobre o modo de preparo, quanto também problemas de saúde, por não ter tomado os cuidados necessários sobre informações que deveriam constar no livro de receita, sobre cuidados dos ingredientes. Que se a pessoa tivesse entendido, não teria acontecido esse problema. A partir da pesquisa, a gente montou um questionário com 12 questões relacionadas a preparo e também sobre dicas de segurança. E a gente testou a versão antiga do documento com 10 usuários. E essa tabela mostra o resultado total da performance do documento baseada na pessoa achar e entender a informação, essas 12 informações que a gente perguntou, e também mostra o desempenho individual de cada questão. A gente pode perceber que as únicas questões que tiveram um desempenho bom foram questões básicas, como sobre o que se tratava a seção do livro. Teve desempenho de 90%. E como saber quando o ovo está estragado, que era uma informação que estava mais clara no livro e também provavelmente relacionado a conhecimentos pessoais dos usuários. Já todas as outras questões sobre o preparo das receitas e medidas de segurança tiveram desempenho ruim ou péssimo. Então a gente se baseou nessas questões que tiveram um desempenho ruim para propor o nosso redesign dessa seção do livro de receita. Essa foi a nossa proposta de redesign para o documento. Então a gente pegou todas aquelas questões que tiveram baixo desempenho no documento antigo e a gente tratou de todas elas. Então o que a gente fez? A gente tratou primeiramente a questão do texto, a gente tratou do texto separadamente, a gente criou uma hierarquia que não tinha no documento anterior. Todas aquelas informações que estavam jogadas a gente separou por categorias. A gente separou o que era receita, do que era dica e do que era medidas de segurança. A gente inclusive deu destaque para as medidas de segurança, porque são informações importantes que a pessoa deve saber antes de qualquer coisa. E quanto ao visual do documento, a gente resolveu manter o visual tradicional de livro de receita, tanto pela paleta de cores que a gente escolheu, quanto pela tipografia também. A gente melhorou a questão do corpo da tipografia, que estava muito difícil de ler no documento antigo. E também a gente trocou algumas fotografias, que estava com muita fotografia do documento antigo, por ilustrações. E a gente pegou todas aquelas informações que estavam jogadas no documento anterior e colocou numa sequência de leitura correta, que no documento antigo não tinha nenhuma sequência de leitura. Assim como tinha uma receita em destaque numa página, nessa mesma página, no cantinho da esquerda, numa tipografia menor, tinha uma outra receita ou alguma dica de segurança ou alguma dica sobre uma outra receita que não tinha a ver com aquela receita em destaque. Então estava muito bagunçado e nessa nova versão, na nossa proposta, a gente colocou todas numa sequência para facilitar a leitura do usuário. E esse foi o resultado final da nossa proposta de redesign.
Aí, para avaliar se a nossa proposta foi bem aceita pelos usuários, a gente pegou aquelas mesmas questões que foram aplicadas para testar o documento antigo, a gente fez um novo teste com mais 10 pessoas para avaliar se as pessoas estão achando e entendendo as informações após a nossa proposta de redesign. E como resultado desse novo teste, a gente conseguiu atingir a performance de mais de 80% após o redesign do documento e conseguimos melhorar em vários pontos que as pessoas estavam tendo dificuldade para encontrar ou entender as informações. A gente conseguiu melhorar bastante. Teve só 2 pontos sobre qual tipo de prato que é o EGA e um tempo de cozimento de preparo do ovo quente que as pessoas ainda tiveram problema para conseguir encontrar informação. Aí, analisando todos esses pontos, tanto os que tiveram melhora quanto aqueles que ainda necessitam da nossa atenção, e também baseado nos comentários dos usuários que a gente testou, que tinha uma 13ª pergunta que era bem as questões pessoais mesmo, sobre a opinião do usuário sobre o documento, sobre o que ela gostou, sobre o que ela acha que deve melhorar. Então, analisando todos esses pontos e todas essas informações, a gente considerou que ainda dava para dar uma tratada melhor no texto, na questão do tempo de cozimento para preparar o ovo quente, a questão 7 que a gente teve problema ainda que deveria melhorar, era uma questão de separar por categoria de cozimento de ovos e estava tudo junto numa categoria. Então esses detalhes que a gente considerou que deveria melhorar numa próxima proposta de redesign. E foi bem gratificante trabalhar nesse projeto. Conforme a gente ia conversando com as pessoas que a gente estava entrevistando, após o redesign principalmente, eles elogiaram bastante. Eles disseram que, apesar da quantidade de informações ser grande, eles conseguiam ler tranquilo, que estava bem mais organizado que o documento antigo e que eles estavam conseguindo achar e entender as informações, inclusive gostaram das dicas que estavam no livro que eles não conseguiam identificar na disposição das informações que estava no documento antigo e que agora eles conseguem. Então foi bem gratificante para todos do grupo. E com isso a gente conclui ressaltando a importância do designer da informação na vida de todos os cidadãos. Obrigado.